Nós vamos hoje começar a falar de teísmo cristão, então. Em geral, na matéria de cosmovisão, a gente usa falar de cada cosmovisão, das principais cosmovisões, e tentar demonstrar como que elas não se encaixam à nossa. Porém, tem dois fatores aqui. O primeiro, o tamanho do nosso curso. Não caberia eu falar de cada tipo de cosmovisão para depois falar da nossa e tal. Então, isso não caberia. Mas ainda assim, eu estou me desapegando um pouco de falar do que não creio ou do que não acreditamos e começar a falar o que a gente acredita. E o que não tiver nisso é que está fora do que a gente, pelo menos enquanto tradição cristã ou enquanto comunidade cristã na história, não creu. Então, nesses dias que nós vamos estar juntos ainda, eu vou me ater a falar do teísmo cristão. Essa expressão teísmo é quando você acredita na realidade de pelo menos um Deus. Então, teísmo, você acredita que pelo menos exista um Deus. Ateísmo é aquele que acredita que não existe nenhum Deus, certo? Então, qualquer religião que creia em pelo menos um Deus é um teísmo, tá? E cristão, porque a nossa crença diz para nós que o Deus em que cremos é o Deus que está revelado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, ok? Então, teísmo cristão é a nossa cosmovisão enquanto comunidade histórica de fé, né? Nossa, que não só dessa, mas de toda a comunidade de fé cristã. E eu quero começar então tratando as questões principais do teísmo cristão. A primeira questão é a natureza e o caráter de Deus. A natureza e o caráter de Deus. Então, primeira coisa que nós vamos falar é o que todo cristão, por definição, então não estou falando de todo cristão individualmente, eu não sei o que cada cristão do mundo e da história até hoje creu ou deixou de crer, não é isso. Eu estou falando, quando a gente diz assim, alguém é cristão, o que em geral, na comunidade histórica e tradição de fé da igreja, se acredita sobre a natureza e o caráter de Deus. Qual que é aquela, remetendo à aula passada, qual que é a base da base para nós, para falar sobre a natureza e o caráter de Deus? A partir de que a gente já fala? Primeiro axioma, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, tem essa frase aí, e assim como eu fiz na aula passada com a introdução, eu vou pegar essa frase e vou destrinchar ela em partes para a gente entender parte a parte, tá bom? A frase então base da natureza e o caráter de Deus para nós é o que a gente crê sobre Deus? Que Deus é eterno e pessoal, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom. Por tradição e definição, o cristão crê que Deus é eterno e pessoal, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom, ok? Vamos então destrinchar ela. Primeira coisa, Deus é eterno. Deus é eterno. O que quer dizer isso, tá? Bom, se nós cremos num Deus eterno, nós temos que fazer a seguinte afirmação: que Deus eterno é aquele que está além de qualquer limite pré-estabelecido que seja. Geralmente a gente trata a eternidade a partir da dimensão do tempo, né? Você fala que algo é eterno a partir da dimensão tempo, mas eternidade não tem a ver só com tempo, tem a ver com qualquer dimensão possível, espaço, tem a ver com dimensão poder, tem a ver com dimensão que estabeleça profundidade, tem a ver com qualquer dimensão que estabeleça limite.
E a afirmação Deus é eterno, para nós, quer dizer que Deus não possui limitação, nem de tempo e nem de qualquer outra dimensão possível. Tá? Ponto aqui, um asterisco. Eterno é diferente de infinito. Deus é infinito? Em certo ponto, sim, porque ele não possui fim. Mas a palavra eterno é mais abrangente do que a palavra infinito, né? Eu não estou dizendo que Deus não é infinito, porque Paulo, ele faz essa afirmação na primeira carta a Timóteo. Ele diz, né? Ao Deus eterno, imortal, infinito. Ou seja, não tem fim. Tá certo. Só que se você falar infinito sem falar eterno, pode ser, ou pode se pressupor por lógica, que Deus tenha começo, mas não tenha fim. E a origem é um limite, é o limite inicial de qualquer coisa. Certo? Então, se Deus é eterno, ele não tem nem origem e nem fim. Então, tratar Deus somente como infinito já não é algo da cosmovisão cristã. Para nós, a ideia principal é de que Deus é eterno, e sim infinito. Eterno porque não possui nem início e nem fim, no tempo e nenhuma outra dimensão possível. Deus está além de qualquer limite. Ok? Até aqui? A ideia aqui, gente, só para a gente preservar aqui a sanidade mental. A ideia não é encaixar Deus na sua lógica, tá? A ideia é desencaixar. É te mostrar como Deus não cabe na lógica humana. Então, o eterno, por definição, o que é eterno é antilógico, né? Como que algo pode existir sem ter origem e sem ter final? Quando começou? Não tem começo. Onde começou? Não tem onde. Sempre existiu, é autoexistente, é ultraexistente. Então, nesse sentido, Deus não tem sentido lógico na nossa definição aqui, tá bom? Dizer que Deus é eterno é dizer também que Deus não possui semelhante. E eu sei que você talvez possa ter pensado, mas a Bíblia fala que a gente é imagem e semelhança de Deus? Bom, eu aqui estou usando semelhante no sentido de equiparado, tá? Essa semelhança aí é no sentido de parecido, imagem, certo? Aqui não, aqui é semelhante no sentido de que se equipara, tá bom? Deus não possui semelhante. Por que que essa afirmação é possível ser feita a partir da ideia da eternidade de Deus? Porque Deus é a única expressão, ou o único ser, a única existência de eternidade que a gente, enquanto cristão, tem notícia. Não existe nada, qualquer outra coisa que você pensar tem origem. Qualquer outra coisa tem origem para nós cristãos. Nada sempre existiu. Diferente, por exemplo, da cosmovisão do teísmo grego. O teísmo grego, sabe aquele teísmo? Zeus, né, do Olimpo, os deuses do Olimpo, um politeísmo, né, são vários deuses. Mas eles não creem que os deuses que sempre existiram. O grego crê que tem uma outra coisa que sempre existiu, que é a matéria. O grego crê que... O grego aqui não é a nacionalidade, né? O religioso. Crê que matéria sempre existiu. O que os deuses fizeram foi dar forma à matéria, mas a matéria é autoexistente. Para nós não. Para nós cristãos, não existia nada a não ser o próprio Deus. Só Deus é eterno. Se só Deus é eterno, não existe nada que se compare a Deus, que chegue perto de parecer-se com Deus.
E mesmo o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, ele está em distância infinita de comparação com Deus. Nós temos uma imagem que em algumas características desse Deus lembra Deus, mas a gente fala em filosofia, essa afirmação que eu estou fazendo existe uma distância ontológica entre o ser humano e Deus. O que é ontológica? Que o ser humano é um tipo de ser e Deus é outro tipo de ser que nada tem em comparação com esse tipo de ser. É um tipo de ser que está além de qualquer limite que você possa estabelecer. Bom, se eu pegar só essas duas primeiras afirmações, o que já dá para a gente sacar aqui, só com essas duas? Que a gente não sabe nada sobre Deus. O que a gente sabe sobre Deus, que a gente crê que sabe sobre Deus e que Ele revelou a nós, é migalha perto daquilo, tudo que Deus é, porque Deus é maior do que qualquer tudo. Então, a tentativa nossa, enquanto ser humano, de empacotar Deus, especialmente o ser humano religioso, inclusive nós cristãos fazemos isso, vira e mexe, né? De tentar colocar Deus na caixinha, que caiba dentro da nossa lógica, da nossa, do nosso entendimento, da nossa linguagem, né? Em que a gente consegue falar, a gente tem essas pretensões, não é verdade? A gente, olha como é que a gente é pretensioso, a gente fala, Deus não gosta disso não. Será que a gente sabe do que Deus gosta? Mas pastor, não tem a Bíblia? Tem. Não tem lá falando que Deus gosta de umas coisas e não gosta? Tem, e a gente crê nisso. E a gente pode até dizer, aqui num sentido mais honesto, dizer, olha cara, a revelação que Deus deu a nós parece dizer para nós que Deus não gosta muito disso. Mas fazer uma afirmação de quem Deus é, de como Ele pensa, de como Ele age, é de uma pretensão, não sei se você pensa como eu, mas é de uma pretensão, é tão pretensioso que eu penso assim, qual a mente que nós cristãos, nós cristãos não, alguns cristãos, mas que a maioria dos cristãos diz ter mais compreendido Deus, lógico, depois do próprio Cristo, que era a revelação de Deus, em que tudo da teologia cristã basicamente se baseia, é a mente do apóstolo Paulo. Paulo foi o homem que sistematizou, que Deus usou, inspirado por Deus, para explicar, entender e tal. Essa mente é uma mente fantástica, um gênio da história da teologia e da filosofia, enfim, né? A gente lê Paulo até hoje, debate Paulo, e tem uma riqueza de detalhes e de explicações. Esse cara, Paulo, em Romanos capítulo 11, ele escreve assim, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem foi primeiro que conheceu a mente de Deus? Quem foi que deu a ele primeiro para depois receber? O que Paulo está dizendo com essa expressão poética, ele está falando, quem sou eu para falar alguma coisa sobre o que pensa Deus ou quem é Deus? Deus é um ser que está além dos limites, além de qualquer possibilidade de encaixotá-lo. E lógico que isso tem um perigo, porque se eu não posso falar quem é, tudo que falarem para mim que ele é, se torna possível. Isso é um perigo. Só que pensamos na tradição cristã que a Bíblia não oferece o encaixotamento de Deus, mas os pontos seguros do que Deus não é. Mais do que afirmar quem Deus é, parece mais afirmar aquilo que Ele não é, para a gente falar assim, ó, nessa não cai, porque isso Ele não é.
Aliás, a Bíblia só faz duas afirmações sobre quem Deus é, ou o que Deus é, ou uma definição de Deus. E nas duas, não define nada. A Bíblia fala a expressão Deus é duas vezes. Alguém se lembra qual é a expressão aqui? Deus é duas vezes. Deus é o quê? Vamos lá, os bons de Bíblia. Amor, né? 1 João. E a outra? Deus é amor, é mais fácil. A outra? Deus é amor. E a outra? Não. Deus é Espírito. A Bíblia fala essas duas coisas sobre aquilo que Deus é. Ok? Bom, amor. Tudo bem, Deus é amor. Agora defina amor. É indefinível. Então Deus é a definição daquilo que não pode ser definido. A gente só sabe o que não é amor. Aí dá para definir. Com o que o amor não combina, mas tentar definir o amor em palavras é impossível. Em linguagem. Deus é Espírito. Espírito é uma palavra interessante. O que é Espírito? Você já parou para pensar? Provavelmente se eu te perguntar o que é Espírito, vem na sua cabeça um fantasminha, né? um Gasparzinho, alguma coisa do tipo, um plasma. É isso que Deus é? Não. Espírito, e tem muita gente também que acha que espírito é só o contrário de matéria, e não é verdade, espírito é mais que isso. Espírito é tudo aquilo que não pode ser acessado pelos 5 sentidos humanos. Tudo que não pode ser acessado pelos 5 sentidos humanos e que é acessado por outro meio, a gente chama de espírito. Por isso que existem os espíritos de época. Já viu essa expressão? No nosso tempo tem um espírito de época onde as pessoas são mais acolhedoras, porque isso não é acessado pelos 5 sentidos, é um sentimento, uma sensação, então é um espírito. Não tem só a ver com religião, seres espirituais, tem a ver com tudo aquilo que não é acessado pelos 5 sentidos humanos, ok? Aí o que está dizendo na expressão Deus é Espírito? Deus, aquilo que Ele é, não pode ser acessado pelos 5 sentidos humanos. Visão, audição, a não ser que Ele se dê a revelar, mas visão, audição, tato, você não pega Deus a hora que você quiser, esse negócio de ouvir Deus é do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente pensa, né? Deus falou por exemplo, vamos supor, Deus falou com um irmão aqui, aí você tem essa convicção, mas eu não estou passando aqui, Deus falou com você, Deus está falando com ele aqui, que eu ouvi. Não, Ele estava falando com você, e não é audível para todos, certo? Se eu passo, por exemplo, e o pastor Wellington está falando com você, eu ouço, certo? Passei aqui, ele está falando com você aqui, eu ouvi. Agora Deus não, porque Deus não fala com você pelos 5 sentidos, Ele fala por outros meios, a não ser que Ele queira se manifestar assim, né? Pois bem, então quando a Bíblia afirma, ela na verdade só está afirmando que Ele não pode ser afirmado, que Ele não cabe nas nossas afirmações. E tudo, exatamente tudo que exista que não é Deus, é incomparável a Deus. Ou Deus é incomparável a tudo. Ok? É daí que vai surgir uma expressão na teologia moderna, que eu acho muito interessante. Ela é mais um joguinho de palavras, mas é interessante, principalmente de um teólogo chamado Calbart. Ele vai dizer, Deus realmente, os ateus estavam certos, Deus não existe, porque tudo que existe foi criado, Deus é. Ele está dizendo que Deus não se compara a nada do mundo das existências. Porque o que existe na nossa racionalidade tem um início. Deus simplesmente é. E isso combina muito com a fala de Deus a Moisés, né? Quem és tu? Eu sou.
E ele não fala o que, o quem, o quando, nada, é só o eu sou. Né? E ainda o Barth vai dizer que Deus é o ser totalmente outro. Ora, o que quer dizer isso? E aí eu vou remeter a um outro teólogo da Idade Média, chamado João da Cruz, um teólogo espanhol. E o João da Cruz elaborou uma teologia famosa, conhecida como teologia negativa. Ele falou: nós não podemos afirmar, por todas essas razões que eu acabei de te apresentar, quem Deus é ou como Ele é, definir Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas então como podemos conversar sobre Deus ou discutir Deus? Aí ele elabora a teologia negativa. Ele diz: nós podemos afirmar quem Deus não é. E quem Deus não é? Todo o resto. Então todas as vezes que você fizer uma afirmação, Deus é, faça o exercício de negar a afirmação. Deus não é isso, porque isso é incomparável a Deus. E aí o Karl Barth pega esse estudo do João da Cruz e diz: então logo, comparado a qualquer coisa, Deus é totalmente outra coisa. Deus é totalmente diferente de tudo que a gente conheça. Totalmente. Porque Ele é outro ser, é outro tipo de ser. Ok? Qual que é o problema aqui? O problema, gente, é que a gente tem uma linguagem, certo? E na linguagem só cabe aquilo que existe. Como é que a gente vai dar nome para o que não está no mundo das existências? Então, para a gente conversar sobre Deus, a gente conversa a partir de linguagem. E aí, tudo que a gente conversar sobre Deus está no mundo das existências. Então, tudo que a gente conversa sobre Deus, na verdade, não é Deus. É uma redução em relação a Deus, e é a única possibilidade que a gente tem de conversar sobre Deus, mas não é Deus. Então por que a gente conversa? Porque é o que a gente consegue. Qual que é o exercício aqui? Quando Deus se revela para nós e se deixa ser chamado por algo do mundo das linguagens, não é na intenção de defini-lo, mas na intenção de caracterizá-lo. Dá para entender a diferença? É na intenção de mostrar uma característica que seja, que chega perto daquilo que a gente estabeleceu linguagem, mas não é uma intenção de definir aquilo como Deus. Então vamos fazer o teste do João da Cruz, e eu vou quebrar um pouquinho só a sua... Quebrar não, vou desmontar um pouquinho o seu castelo de fé, mas depois a gente monta de novo. Vamos lá? Deus é Pai? Se a gente pegar o exercício do João da Cruz, qual que é? Quando fizer a afirmação Deus é, negue. Por quê? Aí você falaria, Deus não é Pai. Por quê? Pai é algo que está no mundo das existências e no mundo da linguagem, que a gente fala sobre Deus, mas que é muito, muito, muito incomparável a tudo que Deus é. Porém, Deus, na sua revelação para nós, nos ensina, na oração de Jesus, a chamá-lo de Pai. Ok? O que ele está então querendo dizer? Gente, eu não sou pai. Mas a partir dessa linguagem que vocês estabeleceram entre vocês, desse tipo de relação, tem algo que lembra, parecido, caracterizado com a relação que eu vou ter com vocês. Mas não é exatamente isso. É algo bem maior que isso. O problema é que a gente pega essa caracterização e quer usar como definição. E aí encaixotamos Deus na caixinha Pai. E a caixinha Pai, ela tem muita coisa legal, né? O amor de um pai pelo filho, a proximidade. Mas ela também tem muita coisa complicada. Certo? Primeiro que tem um monte de pai que é ruim mesmo.
Tem muito pai que não presta. Aí você vira para uma pessoa que fala que o pai não presta e fala que Deus é pai, que imagem de Deus que essa pessoa vai ter, não é? Então, aí você está trabalhando com uma definição, e Deus não estava definindo-se como pai. Ele estava te mostrando no mundo da sua linguagem que característica aproximada, ainda que por muito, poderia ser usada para se referir a um tipo de relação, mas era só isso. Ele não é só um pai. Mas a gente definiu ele assim. Quer ver um exemplo claro disso? A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Na parábola, Jesus deixa claro que a representação do pai na parábola é quem? Deus. Certo? Só que olha o pai da parábola do filho pródigo, e é isso mesmo, o pai na parábola é Deus mesmo. Mas olha o pai do filho pródigo. Vamos lá. O filho vira para o pai vivo e pede a herança. Que pai, bom pai, em sanidade mental tranquila, daria a herança estando vivo para um filho? Que pai vai chegar e vai dar filho na mão, vai dar dinheiro na mão de um filho que ele sabe que vai se drogar? Fala assim: vai lá, pode fazer o que você quiser. Que pai que vai ser considerado bom pai na nossa... Quando você analisa o pai da parábola do filho pródigo dentro das nossas definições do que é pai, ele é um mau pai. Porque ele se exime da responsabilidade de controle do filho. Porque aquilo é só uma figura. Deus não está ali ensinando paternidade, Ele não está ensinando que aquilo deve ser o tipo de pai que nós devamos ser com os nossos filhos. É outra mensagem, a mensagem da parábola. A mensagem, inclusive, está centrada nos filhos. Mas pela mensagem, se a gente definir Deus como pai, ele não é só que ele não cabe nesse exercício, ele vai ser um mau pai, porque ele não tem controle nenhum, ele não exerce, pelo menos, esse controle na vontade nenhuma de seus filhos. Inclusive ele fala, tá bom, que aí vai. E espera também, na maior tranquilidade, voltar, não vai atrás, não é o pai que pega o carro e vai atrás ver o que aconteceu e tal. Não, espera, volta, tranquilo. Entende o porquê? Porque Deus não está ali mostrando um tipo de paternidade. Porque Ele não cabe nessa definição. Outra coisa do porquê Deus não caberia na definição de pai. Porque pai tem gênero, você concorda? Pai é de que gênero? Masculino. Afirmar que Deus é pai por definição é afirmar que Deus é do gênero masculino. Deus tem gênero? Gênero é próprio do humano. Quando a gente faz a afirmação Deus é pai como definição, a gente está cooperando para uma causa machista. É interessante isso. A gente está falando que o ser mais perfeito de toda a existência é um homem. E ele não é um homem. Ele não se compara a um homem. E graças a Deus que não é homem. É algo muito além de homem e mulher. É algo muito além de gênero, de sexo. Mas fez afirmações do masculino, como pai. Sim, fez. Mas também fez informações do feminino. Mas como a nossa definição está toda fechada, a gente fecha os olhos para isso na Bíblia Sagrada. Por exemplo, você vai em Isaías, a comparação de Isaías, que Isaías em certo ponto faz de Deus, é que Deus é como uma galinha que traz os filhotes para debaixo da asa. Isso não é do masculino, é do feminino, é da mãe. Então, na mesma medida que Deus é pai, Deus é mãe. Nenhum dos dois é definição, porque Deus também não é mulher.
Deus é algo para além dos gêneros, e tem características da paternidade, tem características da maternidade, e tem características da filidade, que é o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho. Olha que louco, mas como a gente está fechado nas caixinhas de definição, a gente começa a cooperar para uma lógica extremamente machista. Aí você vai interpretar os textos de submissão, que fazem justamente a comparação de Deus com... Já deu para perceber as implicações? Por exemplo, Efésios 5, né? Famoso Efésios 5. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E a gente acha que aquilo ali é o texto. Isso não é o texto. O texto é um pedacinho do texto e não tem novidade nenhuma ali. A grande novidade é no marido amem as vossas mulheres, mas tira de letra. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como o filho, que filho? Jesus é submisso ao Pai. Como que o filho é submisso ao Pai? Alguém sabe? Não existe. Eles são iguais, eles são um. Não existe hierarquia entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai não é maior que o Deus Filho. A submissão aqui é de ser um só e um só com o outro. Agora, olha que interessante, quando fala, marido, amai as vossas esposas, eles não falam como o pai ama o filho, você viu? Amai as vossas esposas como? Cristo amou a igreja. O que Paulo está fazendo? Ele está desmontando o machismo, ele não está montando. Ele está falando, entre a mulher e o marido, essa lógica de submissão que existia, ela não existe, porque a relação dos dois é como a do pai com o filho, eles dois são um só. Não pode existir um mais alto e outro, não pode. Agora, já que vocês são machistas, falando para o tempo dele, é patriarcal, né? Porque hoje não tem machismo, né? Quase. Já vocês que são machistas, tratem então as suas mulheres como Cristo amou a igreja, que também não vai conseguir. Mas para mostrar quão distante da noção de quem Deus é a gente está. Isso é um exemplo, poderia dar vários. Mas por que a gente não faz essa leitura sempre do Efésios? Ou não ouve sempre essa leitura do Efésios? Porque a nossa cabeça está na definição do Deus masculino. Você sempre vê Deus de barba, mas quando vê Deus como uma mulher no cinema, a gente põe a boca no trombone. Já viu isso? Vê Deus como criança, tem aquele filme Êxodos, né? Que Deus aparece como criança, mas isso é um absurdo. Gente, é um absurdo, claro que é um absurdo, uma criança é incomparável com Deus. Mas por que você não deu esse grito de absurdo quando Deus apareceu igual um homem em diversos outros filmes e tal? Ninguém gritou quando Morgan Freeman foi Deus lá com o Jim Carrey. Não ouvi com o Steve Carell no 2, né? Ninguém deu o grito. Mas todo mundo dá o grito porque a mulher fez Deus no... Por quê? Porque a gente está com isso na cabeça, que Deus é definidamente homem. E não é. Deus está além de qualquer limite de gênero. Eu não estou afirmando que ele é homem e mulher, estou afirmando que ele não é nem homem e nem mulher. Ele é algo diferente, ele é totalmente outro. Deu para entender? E isso você corre o risco de estabelecer com qualquer afirmação sobre Deus. Por isso que a teologia negativa ajuda. Você faz a afirmação para absorver a característica na linguagem, mas ela te lembra que isso não pode definir Deus. E na maneira que a gente define Deus, a gente lê o resto da história e da realidade. Quer ver um exemplo? Deus é general? Biblicamente, a Bíblia fala que ele tem exércitos de anjos ao seu comando e tal. Então, no mundo das linguagens, para estabelecer uma característica de Deus, sim, Deus é general. Aí vem a teologia negativa e fala, nega para poder sair da definição. Você lembrar que não é só isso. Ele tem alguma coisa disso, mas não é só isso. Aí você vai falar, Deus não é general. Mas para quem fica vidrado na ideia de Deus é general, Deus é general, Deus é general,
o cara enxerga o mundo entre aliados e amigos, aliados e inimigos. Aí ele acha que todo mundo da igreja é aliado e que o vizinho dele é inimigo, porque Deus é general. E ele quer passar o carro em cima dos inimigos. Canta o corinho de guerra na igreja, né? Persegui os inimigos, e ele lembrando do patrão. Persegui os inimigos e os alcancei. Ele pegando o Astra e passando em cima do patrão. Mas tem um monte de outras coisas que Deus é, que Ele está tirando fora, que Ele está perdendo de vista. Por quê? Ele encaixotou Deus na caixinha general. E assim, todos nós temos essas caixinhas prioritárias, convenientes, e que às vezes a gente foi criado com elas. Deus é juiz. Então, a gente divide tudo em certo e errado, é preto ou branco, não tem cinza no mundo. Não, mas isso aqui, beber água assim, é certo? Pecado? A gente fica louco, vira um paranoico com Deus que está julgando o tempo todo. Está ali o tempo todo com o chicote na mão esperando você errar. E quando o outro erra, Deus vai pesar a mão. Fica difícil. Eu estou negando que tenha o atributo da justiça em Deus? Claro que não. Mas isso é a única definição de Deus possível? Claro que não. Não cabe definição. Quer ver um exemplo? Se você afirmar assim, Deus é justo, olha como é que é perigoso. Deus é justo. Justiça, na sua forma mais comum de definição, o que é justiça, gente? O que é justiça para nós humanos? Forma comum de definição. É você ter exatamente aquilo que você merece, certo? O justo é você ter o que você merece. Se você trabalhou 22 dias no mês e outro trabalhou 20 dias, o justo é o quê? O cara que trabalhou 22 dias ganhar 22 dias e o que trabalhou 20 dias ganhar 20. É cada um ter o que merece. Então Deus é justo. O que está por trás dessa afirmação na nossa cabeça? Que Deus dá a cada um de acordo com o que ele merece. Misericórdia, irmãos. Sendo assim, Deus não pode ser misericordioso, gracioso e justo ao mesmo tempo. Porque misericórdia e graça nessa definição de justiça são injustiças. Misericórdia é justamente Deus não dá aquilo que você merece. Você merecia a morte e Ele vai lá e não te dá. Isso é misericórdia. Misericórdia, por definição, é injusto. O justo era você morrer. Certo? Graça é Deus te dar aquilo que você não merece, que é a vida eterna, por exemplo, certo? Então, Deus te dá o que você não merece. Maior injustiça não há que essa. Quando você fala de um Deus gracioso e misericordioso com esse conceito de justiça, automaticamente você está falando de um Deus injusto, percebe? Por que a gente então afirma, ou a Bíblia afirma que Deus é justo? Porque existe algum limite de linguagem aqui que pode caracterizar algo sobre esse Deus, mas não pode fechá-lo nessa caixa. Porque tem um monte de outras coisas falando sobre Deus, por exemplo, que Ele é misericordioso e gracioso. Deu para entender? Não, né? Isso é que é a intenção. Ok? Mas deu para desmontar essa ideia, pelo menos, da definição de Deus, da caixinha Deus. A ideia é a gente afirmar, negar as afirmações, mas não perdê-lo de vista. E aí eu quero contar ainda uma ilustração, depois para a gente andar aí com a matéria, mas não é possível afirmar e definir Deus. Certo? Ok. Não cabe na nossa linguagem. Quando eu fiz seminário, faculdade de teologia, no final da faculdade de teologia tem uma sabatina. Pelo menos na minha tinha,
uma sabatina que os professores faziam, tipo assim, fazendo perguntas, tanto da cosmovisão cristã, como das doutrinas sistemáticas e tal. E eles não consideravam nada assim, essa é a resposta certa. Você podia responder o que você quisesse, desde que a sua primeira resposta à última tivesse uma corrente lógica. Você não pode falar algo na primeira resposta que contradiga o que você vai responder lá na frente. Se você vai pegar essa linha aqui, defende essa linha até o final, certo? Aí, como de praxe, eu estava nervosaço para fazer essa sabatina. E a sabatina era assim, o meu professor orientador, o professor coordenador do curso, da faculdade, e vinha um professor surpresa convidado. E esse professor que era convidado, surpresa, ele presidia a banca de perguntas, certo? E o meu orientador é que me treinava para a sabatina. Aí ele falou, é simples, nós vamos pegar a linha X, me deu lá um livro lá da linha X, falou assim, você vai estudar esse livro cabo a rabo, não sei o quê, responde tudo por essa linha que vai ter lógica e você passa. Falei, meu objetivo é passar, eu nem sei se eu creio nisso não, mas eu vou. Beleza, show. Aí ele virou para mim e falou assim, para te deixar tranquilo, olha só, para te deixar tranquilo, eu vou te dar a primeira pergunta, é sempre essa, toda banca de teologia é sempre essa. Ele vai te perguntar assim, como você pode definir Deus? Aí você vai responder assim, Deus é eterno, o eterno não tem limites. Se não tem limites, Deus, portanto, não pode ser definido. Deus é indefinível. Decora. Aí decorei. Deus é eterno, né? Igual criança para a escola. Deus é eterno. O eterno não tem limite, para já tirar a primeira da reta. Se não tem limite, não pode ser definido. Então, portanto, Deus é indefinível. Deus é indefinível. Deus é indefinível. E fui. Cheguei lá na banca, sentados os três, o professor convidado era um professor da Metodista de São Paulo, que, velhinho, devia ter uns 80 anos na época, eu acredito que hoje já está com Deus, não sei, não tenho notícia, mas que Deus o tem. Ele estava lá, 80 e poucos anos de idade, assim, sentado, velhinho, gente boa, pensa naquela simpatia de pessoa, fala baixo, tranquilo, sorrindo para você. Eu falei, passei. Aí, ele vira para mim, irmão José Renato, tudo bem, graças a Deus, tal, prazer, sou pastor fulano, tal, beleza, vou presidir a banca do irmão, já deixo claro que não há intenção aqui de reprovar o irmão, a intenção desse exame é perceber a coerência dos argumentos do irmão e dar os toques necessários. Falei, beleza, tal, ok, podemos começar quando o irmão quiser. Aí eu falei, amém, pode começar. Ele falou, irmão José Renato, nós sabemos que Deus não pode ser definido. Então eu pergunto ao irmão, como é que podemos conhecer um Deus que não pode ser definido? Irmãos, aquilo... Eu não sei como é que vocês são com música gospel e secular aqui não, mas eu vou me atrever. Eu ouvi a voz falando, meu mundo caiu. Já viu essa música? Eu ouvi cantando aqui dentro assim, e ruindo dentro de mim. Eu nem sei o que eu respondi, eu sei que eu passei. Mas hoje eu saberia, porque depois de muito tempo, né? Mas isso é interessante. Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser conhecido. E tudo que nós afirmamos sobre Deus, não afirmamos a partir da definição de quem Ele é, mas a partir do relacionamento que temos com Ele. A experiência da convivência com Deus gera em nós o que nós chamamos de fé. Beleza? Então, se Deus está além de limites, não possui semelhante, não pode ser desafiado, porque Ele está além de qualquer limite e todo o resto tem limite. Então não há desafio para Deus nesse sentido, nem de poder,
nem de presença, nada do tipo, tá? E ele então é autoexistente, ele não tem origem, ok? Passa para o próximo. Porém, Deus é pessoal. Aqui entra o conhecer a Deus. Deus é pessoal. Apesar de eterno, Ele, na sua eternidade, Ele se revela enquanto pessoa. Deus é pessoa, Ele tem característica de pessoa. É no sentido aqui não de defini-lo como pessoa, mas Ele se apresenta como pessoa, Ele se revela como pessoa e tem característica de pessoa. Ok? O que isso quer dizer? Quatro características que são próprias de pessoas, tá? Primeiro, autorreflexão. Deus consegue falar, pensar e agir sobre si mesmo. Ele sabe se diferenciar do resto das coisas. Só uma pessoa consegue fazer isso. Sabia disso ou não? É verdade. Você sabia que um cachorro não sabe que ele é diferente de todo o resto? Ele não tem assim, eu sou um cachorro, aquilo. Ele não tem essa reflexão, a autorreflexão. Eu sou uma coisa e aquilo é outra. Ele só vive, só vai. Ele só respira e faz as coisas. Ele não tem reflexão e consegue se autorrefletir, se diferenciar do resto. Deus consegue, então isso é uma característica própria de pessoas. Pessoas conseguem fazer isso. Ok? Segundo, Deus possui autodeterminação. O que quer dizer isso? Ele tem liberdade de escolher qualquer coisa. E nós também. Por exemplo, e a autodeterminação de Deus, inclusive, é maior que a nossa, né? Mas vamos tratar aqui só do nível básico. Você escolhe comer ou não comer, não estando com fome, por exemplo. Você não tem fome, está sem fome. Mas você passou aqui, pô, o petit gâteau está bonito. Vou comer. Você vai e come, mesmo sem fome. Porque você tem autodeterminação, não é a fome que te faz escolher, é você. O cachorro, só mexe com o cachorro, né? Mexe com o gato. Tá. Mas o cachorro, o gato, seja o que for, não. É necessário um instinto que o empurre para aquilo. Ele não faz a escolha. Estou sem fome, eu vou comer ração hoje. Ele não está escolhendo comer ração. Existe um impulso biológico que faz ele comer a ração, ou que faz ele comer qualquer outra coisa. Deu para entender? Não é escolha isso. Se você pensar assim, ó, o animal, qualquer bicho, ele nasce com um chip de bicho. O jacaré, ele tem um chipzinho lá que ele é jacaré, não tem jeito de ser outra coisa, de fazer de outro jeito. Ele é jacaré. Ele não fala assim, eu sou jacaré, mas vou decidir ser vegetariano. Não existe essa possibilidade para o jacaré. Ele vai comer carne, porque o instinto dele manda ele comer carne. E se você pôr a mão lá, é perigoso ele te morder. Mas e o cara lá do SBT que põe a mão? Está em perigo. Porque o jacaré ele não está decidindo, esse eu não vou morder. Não é uma decisão. Existe um treinamento que aquele cara fez, um adestramento e tal, mas ainda é um perigo. Por isso que é legal, inclusive, né, da gente assistir. O perigo do outro sempre é legal, o nosso que é ruim. Agora, o jacaré, o cachorro, o gato, tudo tem um chip, já nasce gato, já nasce cachorro. O ser humano não. A gente aprende. O ser humano aprende. O cachorro não aprende. A gente usa essa linguagem por causa da nossa... O gato não aprende nada, você treina, é diferente. Ele não tem um raciocínio assim, agora que você falou que fazer xixi lá fora é mais legal, eu entendi. Vou fazer xixi lá fora. Ele não pensa isso. É que você treina ele para fazer xixi lá fora, ele só faz. Ele fala, tá bom, eu faço. Ele não entendeu que deve se fazer xixi lá fora, não é compreendido. Ok? Então, por exemplo, se você pegar um bebê de gato, um filhotinho, e um bebê humano,
e colocar perto deles um pires de leite, uma caixinha de areia e uma bolinha, sabe o que o gato vai fazer? Beber o leite, brincar com a bolinha e fazer cocô na areia. Ele é gato. Sabe o que o humano vai fazer? Comer a areia, fazer cocô no leite, brincar com a... Ele vai. O humano tem que aprender. Não, você tem que brincar com a bolinha, bebe o leite. Entende? Porque a gente é autodeterminante. É a gente que escolhe fazer cada coisa. E a gente precisa compreender do porquê de fazer cada coisa. Porque a gente é autodeterminante. Pessoa. Deus é autodeterminante. É pessoa. Ponto. Deus não aprende porque Ele já sabe. Mas é autodeterminante. Ok? Complexidade. Deus não pode ser definido por uma espécie. Por exemplo, quando eu falo cachorro, existe uma série de... A maioria das características serve para qualquer cachorro. Tipo assim, não importa se é o seu cachorro, o meu cachorro. Quando eu falo cachorro, você já sabe um monte de coisa sobre esse bicho. Por quê? Porque não é complexo. Tem uma ou outra característica de treino, de raça e tal, mas a espécie diz para mim um monte de coisa. Cachorro. O humano não, já viu? O humano você fala assim, ser humano, você disse muito pouco sobre a pessoa. Porque como tem escolha, é uma complexidade de criação, de relação com o meio, de tipo de vida, tipo de clima, onde nasceu, local, tempo. Isso tudo muda a gente e torna a gente muito diferente. A gente é muito diverso porque a gente é complexo demais. Deus também é um ser complexo. Não dá para definir Deus por uma espécie. Certo? E Deus é trino para nós cristãos. Isso quer dizer o quê? Que Ele é três... Aí é que entra a confusão, né? Que Ele, na verdade, é tão pessoal que Ele é três pessoas. E um só ser. Um só Deus. O que isso quer dizer? Que Deus é uma relação perfeita de três pessoas que torna Ele só um. Ou que torna... Esse que torna já é um problema. É uma relação perfeita de três pessoas em que Ele é um ser. Isso é confuso mesmo, não vai caber na sua cabeça e nem na minha, nunca vai caber na de ninguém, a gente só afirma. É axioma. Três pessoas, um só ser. Ok? A próxima afirmação aí, então, que a gente vai ver da frase lá inicial, é Deus é transcendente. E muita gente não entende muito o que essa palavra quer dizer. É justamente a explicação que eu dei de início. A ideia de que Deus está para além de tudo aquilo que existe. Se Ele está... Pensa que tudo que existe, tudo. Vamos pegar isso e colocar nesse retângulo da mesa. Suponhamos, certo? Ainda assim tem uma limitação esse tudo, não tem? Então você pensa aí, bicicleta está aqui dentro, planeta Marte está aqui dentro, Satanás está aqui dentro, pessoas, qualquer pessoa está aqui dentro, porque tudo existe, certo? Então, está aqui dentro. Deus, Ele não se limita a esse espaço, Ele é tudo de fora da limitação da mesa. Então Ele é transcendente à mesa. Ele está para fora desse limite de existência porque Ele é eterno. Ok? Porém, Deus também é imanente. O que quer dizer? Que Deus está fora, mas Ele também se faz presente dentro. Então é como, imagine aqui, Deus é o todo fora, mas que vem aqui e toca a mesa aqui, ó. Isso é imanência, Ele tocar a existência. Ok? Qual que é, perguntinha de raciocínio aí para você, qual que é a principal forma de imanência de Deus na história, na existência? Jesus. Jesus é a imanência do ser de Deus na história, certo? Ele se fez carne e habitou a história, então Ele imanou.
Ele saiu lá do lugar da transcendência para emanar. Quando a gente crê num Deus transcendente, mas não crê num Deus imanente, ou seja, que não toca a história, a gente sai do teísmo cristão e vai para uma outra cosmovisão que chama deísmo. O que o deísmo afirma? Que Deus existe, mas que Ele criou todas as coisas, deixou tudo funcionando e vazou. Certo? Então é como se fosse um relojoeiro. Ele faz o relógio fica funcionando por si mesmo e ele não tem interferência naquela existência. Seria isso o deísmo. Então Deus fez o mundo, só que o mundo funciona autonomamente, sem Deus. E aí, para nós cristãos isso não cabe pela revelação divina, ou seja, como Atos diz aí no começo, o verso que estava de Atos, né? Nele nós nos movemos e existimos, toda a existência está alicerçada nele e ele está na existência, ok? Mas porque a nossa fé, ela pressupõe um Deus imanado, ou seja, Jesus Cristo. A gente conhece Deus inclusive por causa da sua imanência, não por causa da sua transcendência, né? A nossa expectativa é de transcendermos a Deus. Ele compartilhar a natureza divina conosco e nós vamos para a eternidade, ganhamos vida eterna, certo? Agora, nós não conhecemos Deus na eternidade, nós conhecemos Deus na história. Deus é imanente, ok? Soberania e bondade, né? Que na primeira afirmação lá a gente fala soberano e bom. E aí entra uma filosofia que é o dilema de Epicuro, conhecido como dilema de Epicuro, é um filósofo grego antigo, que ele afirmou: se Deus existe, ou ele não é bom, ou ele não é todo poderoso. Por que ele falou isso? Ele falou assim: porque se Deus existe e tem esse mal todo no mundo, todo sofrimento no mundo, ok? Ou ele não acaba com esse mal porque não consegue, ou ele não acaba com esse mal porque ele não quer. Se ele não quer, é porque ele não é bom. Se ele não consegue, é porque ele não é todo poderoso. Porque o mal existe. Essa foi a filosofia do Epicuro. Onde que nós cristãos discordamos do Epicuro? Sim, isso é uma afirmação lógica que ele está fazendo? Sim, é. Só que, da mesma forma que nós não podemos explicar o mal nesse contexto, como se explica o bem? Se é o ser humano responsável por esse mal, porque ou Deus não existe ou ele é mau e tal, se é o ser humano o responsável nesse contexto, então quem é responsável pelo bem? Esse mesmo humano? Daria a mesma lógica. Então qualquer existência que seja responsável pelo bem é ilógica com a existência do mal, não só a de Deus. Mas nem por isso a gente nega a nossa própria existência. Por isso que a existência do mal, você pode chegar numa conclusão, e aí na teologia, isso não é base da cosmovisão cristã, é só uma base de discussão doutrinária. Você pode chegar a diversas conclusões, mas dizer, a teodiceia, né, que é o nome da doutrina da origem do mal, a origem do mal é uma discussão não fechada no cristianismo. Realmente, não é. Tem várias doutrinas para explicá-la. Mas uma coisa a gente pode afirmar, que Deus é bom, porque a revelação que temos de Deus é Cristo Jesus, e Ele revela um Deus que é bom e é amor. Então qualquer explicação da teodiceia tem que pressupor um Deus bondoso. E em segundo, Deus é soberano. Soberano é que é o problema para nós. Por quê? Porque a gente geralmente afirma a soberania de Deus a partir da ideia de que Deus é responsável por tudo o que acontece. Isso não é soberania. Ok? Eu vou explicar um pouco mais disso no final desse agora que a gente vai ver e fica mais claro. Aí se eu não explicar, você me cobra, mas eu vou explicar porque não tem jeito de eu tratar um ponto ali na frente sem isso. Tá? Vamos lá. Então a natureza do universo agora. A frase é a seguinte: Deus criou o cosmos ex nihilo para operar com uniformidade de causa e efeito em um sistema.
Então vamos destrinchar essa frase. A palavra cosmos quer dizer universo, tudo que está criado, tá? O universo das coisas criadas, cosmos. Então ele está falando que tudo que existe foi criado por Deus, porque nada tem origem em si mesmo, ok? Tudo que existe foi criado por Deus. Ex nihilo quer dizer a partir do nada. Ex nihilo tem a ver o que não era existente e passou a existir. Beleza? Deus chamou à existência coisas que não existiam. Ok? O Deus que é aquilo que eu expliquei sobre Deus nessa perspectiva, então ele não existe, porque Deus sempre existiu. Nunca houve a não existência de Deus. Então Deus não existe, Deus é, nessa perspectiva. Ok? O Deus que é. Como Deus trouxe à existência tudo que não existe? A partir da palavra. Ou seja, essa palavra tem a ver com Deus deu nome, Deus deu identificação, essência, àquilo que Ele trouxe à existência. Por que isso é importante? Porque eu, Zé Renato e Cadeira não somos a mesma coisa. A partir de eu, Zé Renato e Cadeira, temos vindo da mesma origem final que é Deus. Mas eu sou diferente da Cadeira. Porque tem palavra, tem identificação, tem nome. Beleza? Então Deus traz à existência coisas que não existem, a partir da palavra e do nada. Você pode discutir esse do nada de diversas formas. E aí, dentro do teísmo cristão, nós vamos ter diversas correntes de criação. Tem gente que acha que o texto do Gênesis é literal, foi daquele jeitinho, 6 dias mesmo, 7º dia e tal. Tem gente que vai afirmar que aquilo é simbológico. 6 dias podem ser 6 eras de milênios e tal, não sei o quê. Tem gente que vai afirmar que é possível combinar a teoria da evolução com o texto do Gênesis, que chama evolucionismo cristão, ok? Isso tudo é discutível na doutrina cristã. O que não é discutível? Que tudo, em última instância, veio do nada a partir da palavra de Deus. Se você, por exemplo, crê no evolucionismo cristão, a gente achar que gases os primeiros gases formaram as primeiras moléculas e tal, que é a teoria mais aceita pela ciência, e você fala, tudo bem, eu creio que isso é possível em Deus. Ok, é discutível, mas você tem que inevitavelmente crer que aqueles primeiros gases vieram do nada. E esse nada foi trazido à palavra por parte de Deus. Deu para entender? Agora, se eu creio também na literalidade do Gênesis, foi a partir do nada que Deus trouxe tudo. Se eu creio na simbologia, foi a partir do nada que Deus trouxe tudo. Isso é cosmovisão cristã. O problema é que geralmente é aquilo que eu falei na semana passada. Quem é doutrinário fala que o resto não é cristão. E não é verdade. Para ser cristão aqui, o que a gente tem que afirmar é que Deus trouxe a criação do nada. Beleza? Ok? Ordem. O cosmos não foi criado para ser caótico. Então, nós acreditamos que o cosmos foi criado em ordem e para a ordem, e ordem aqui não no sentido de ordem também que a gente estabelece, as nossas ordens. É harmonia. O universo é harmônico na sua originalidade, na sua natureza, e na nossa fé caminha para a redenção da originalidade, da sua harmonia, né? É a vontade de Deus, a harmonia das coisas, de todas as coisas criadas, né? Se você pega, por exemplo, o texto de Colossenses, para nós é muito vital para falar disso. Em Cristo todas as coisas convergem, né? Então elas apontam para o Cristo em harmonia quando estão em processo redentivo completo.
por que isso é importante? Porque depois, quando você faz a doutrina do pecado, você percebe que o pecado não é a forma original do homem. Isso é anticristão, tá? Deus criou todas as coisas para a harmonia perfeita. Harmonia perfeita, né? Existe um problema lógico, lembra que eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para tirar a lógica mesmo. Existe um problema lógico nessa afirmação que é assim, ó. Deus criou o homem perfeito ou imperfeito? Você sabia que essa pergunta não tem resposta, né? Porque se a gente falar que Deus criou o homem imperfeito por causa do pecado, como é que ele é perfeito se ele decidiu pecar? Ele é imperfeito, certo? Então, se Deus criou o homem imperfeito, Deus não é perfeito, porque ele criou algo errado, certo? Se Deus criou o homem perfeito, então como foi que ele pecou, se ele era perfeito? Percebe? E aí, a gente não consegue fazer essa explicação com lógica. O que a gente vai falar é que Deus criou o menos que perfeito e o mais que imperfeito, só isso. Só que a gente consegue trabalhar com a linguagem, e a gente vai dizer o seguinte: Deus não criou o imperfeito porque Deus é perfeito, e Deus não criou o perfeito porque o homem é criação e não reprodução. Se Deus criasse o homem perfeito, o homem era Deus, porque só Deus é perfeito. Então seria uma reprodução. Deus não se reproduziu, Deus criou algo externo a ele, diferente dele, outra coisa. Beleza? Ok? E isso tem a ver com ordem e harmonia. É outra coisa, mas em harmonia com ele. É outro ser, mas em harmonia com ele. O universo é outra coisa, outra natureza, mas em harmonia com a natureza dele, no projeto original e redentivo de Deus. Ok? Podemos ler esse texto aí, Isaías 45, 18 e 19? Alguém? Ok, então esse texto, ele dá uma base, e aí também já é doutrina, mas é legal porque ele dá uma base para nós de que essa ordem, essa harmonia pressuposta por Deus no universo, inclusive revela o próprio Deus. Certo? Ele está revelado nessa harmonia do universo, que entra entre outros textos, são afirmados nos textos de revelação natural de Deus. Por exemplo, Salmo 19, 2, né? Os céus glorificam a Deus e o firmamento dão testemunho das obras de suas mãos. Né? Então você olha para essa natureza criada, olha para esse universo criado e percebe nele ordem, precisão, harmonia. De onde veio essa harmonia? Do acaso? Então seria um absurdo no sentido lógico também, certo? Essa harmonia tem que ter uma mente harmonizando ela por trás. Então você pega macro-universo, beleza? A Terra, ela está numa distância do Sol exata para haver vida. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, a gente morria de frio. Se ela estivesse um pouquinho mais perto, a gente morria de queimado, por causa do Sol. Essa precisão revela ordem, revela harmonia. Ok? E no micro-universo também, as células do seu corpo, o número de sistemas funcionando junto para que você consiga respirar e falar, por exemplo, ao mesmo tempo. Isso tudo é o acaso que fez cada célula funcionando, cada sistema, cada harmonia. Entende? É muito mais ilógico você crer no acaso nesse sentido do que numa mente ordenadora por trás disso tudo. Então essa ordem, ela prevê isso. Agora, não prevê quem é esse Deus, só prevê que existe um Deus. Por isso que é necessário ele revelar quem é esse Deus. Ok? E agora, para a gente finalizar, só esse último. E aí, Deus cria esse universo, e esse universo ele acontece em um sistema. Esse sistema, ele é altamente discutido.
que é de onde vem a teologia sistemática. Tem diversas correntes. Qual que é o sistema que Deus está que Ele fez e que Ele está em relação com o universo das coisas criadas? Tem diversos. O que a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para diferenciar do teísmo cristão, ok? Do teísmo cristão. Primeiro, o teísmo aberto. Isso a gente vai considerar contra a nossa visão da cosmovisão cristã. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto, ele diz para nós o seguinte: Deus, Ele não determinou cada coisa no futuro, porque o futuro ainda não existe. Não é porque Ele não tem poder, nada disso, é porque o futuro ainda não existe para Ele determinar alguma coisa no futuro. Porém, isso daria um problema lá na criação de como Deus vai resolver todas as coisas. Então, o que os teístas abertos falam? Eles dizem o seguinte, que em alguns pontos da história específicos, Deus deixou determinado, mas Deus não está resolvendo cada ponto da história, porque esse futuro ainda não existe. Isso é teísmo aberto, o sistema está em aberto, pode acontecer uma coisa, pode outra, só que Deus garantiu algumas coisas. Deus garantiu a salvação humana, Deus garantiu a redenção histórica, Deus garantiu a volta do Cristo, a vinda do Cristo e a volta do Cristo na história, ok? Mas outras coisas Deus não intervém na história de forma antecipada, porque está em aberto. Isso é teísmo aberto. Bom, por que a cosmovisão cristã não concorda com o teísmo aberto? Primeiro, por causa da onipresença e onisciência e onipotência de Deus. Ok? Se Deus é eterno, Ele está fora do tempo e todo o tempo está diante dEle. Ele está além do tempo. Então, necessariamente, Deus teria que conhecer todo o futuro, porque Deus está além do futuro. Ele não está esperando o futuro acontecer junto com a gente. Isso seria uma lógica. Mas existe um outro ponto que tem a ver com a razoabilidade da questão na própria afirmação do teísmo aberto. Que ele fala assim, que alguns pontos necessários Deus determinou no futuro. Mas para Deus determinar alguma coisa no futuro, Ele tem que saber em que pé que o futuro está. Por exemplo, como é que eu vou afirmar que o Cruzeiro vai subir em 2025 para a Série A? Deus afirmou que o Cruzeiro vai subir para a Série A em 2025. Mas para Ele determinar que o Cruzeiro subiria para a Série A em 2025, tem que existir, ele tem que saber que existe um esporte chamado futebol, que existe um campeonato de futebol que acontece no Brasil, que esse campeonato é dividido em séries A, B, e que tem um time chamado Cruzeiro, entende? Para ele determinar uma coisa lá na frente, ele tem que saber em que pé que está a história naquele momento, então o futuro tem que existir. Então, por lógica, o teísmo aberto ele se torna vazio de significado para o teísmo cristão. Ok? Qual que é o problema, gente? O problema é que, em geral, as pessoas negam o teísmo aberto, mas colocam na mesma bacia do teísmo aberto qualquer cosmovisão que seja antideterminista. E o determinismo também é anticosmovisão cristã. O que é o determinismo? É o contrário do teísmo aberto. É a ideia de que tudo o que acontece no mundo, no planeta, na história, é vontade de Deus. Porque se Deus é soberano, lembra do conceito de soberania que eu falei que eu ia retomar? Se Deus é soberano, nada escapa à sua soberania. Então, se está acontecendo, se existe, se está rolando, é porque Deus quis assim. Aí, os deterministas, em geral, eles vão dividir a vontade de Deus em duas categorias. Vontade decretiva, ou seja, aquilo que Deus decretou que acontecesse, e vontade permissiva, aquilo
que Deus não decretou, mas permitiu que acontecesse, mas foi vontade de Deus. Se ele não tivesse vontade, não aconteceria, porque ele é soberano. Certo? E aí, qualquer um que vá contra isso, o pessoal do determinismo vai falar, então você é um teísta aberto, porque você crê que acontecem coisas na história que não é vontade de Deus. Não, realmente, eu creio que acontecem coisas na história que não é vontade de Deus. Mas isso não faz de mim um teísta aberto, porque eu não acredito que o futuro não existe, eu não acredito que Deus está determinando alguns pontos na história. Não, eu acredito num Deus que interfere na história, eu acredito num Deus que conhece todo o tempo, que está fora do tempo, mesma coisa. O que eu não acredito é que Deus tem vontade em todas as coisas. Eu acredito num Deus que na sua soberania permite todas as coisas, mas que tenha vontade nessa permissão. Então vamos para uma alternativa. Eu pusei alternativa. Se não é determinismo e se não é teísmo aberto, qual a alternativa aqui, certo? É você mudar o conceito de soberania. Para um determinista, para o teísta aberto, Deus abriu mão de sua soberania em nome da existência. Então ele abre mão da soberania. A gente não acredita nisso, a gente acredita num Deus soberano. Para um determinista, se Deus é soberano, ele tem que ter, tudo que está acontecendo tem que ser vontade dele, porque não pode nada fugir à vontade dele. Certo? Qual a alternativa? A gente crê num Deus soberano, que pode interferir em todas as coisas, que tem poder para interferir em todas as coisas, mas que interfere das coisas no momento em que quer interferir em todas as coisas. A soberania de Deus não tem a ver somente com o poder de Deus, como o determinismo fala. A soberania de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Ele não tem só um poder soberano, ele tem uma vontade soberana. E o que quer dizer vontade soberana? De agir, inclusive, quando quer agir. E tem coisas que ele não age. Ele permite, mas não é vontade dele, é livre e não age. Como é que a gente vai resolver isso na doutrina? Outros 500. Na prática, qual que é o problema de um determinista? Porque o teísmo aberto eu acho que fica muito mais fácil da gente identificar quanto problema. O problema para nós que estamos mesmo no dia a dia da igreja e tal, é o determinismo. Quer ver como é que é um problema? Alguém morreu. Aí você vai para a pessoa e fala assim, mas Deus que quis, né? Será que Deus quis? Se tudo o que acontece no mundo é vontade de Deus, e o pecado é vontade de Deus? A violência é vontade de Deus? Ainda que o determinista diga, sim, é uma vontade permissiva para que haja salvação. Mas aí você está falando que é vontade. E quando você vai para a pastoral, a gente fala isso, né, pastor? A pastoral é a aplicação de tudo que a gente está falando no cuidado com o povo. Como que você vai chegar para uma mãe que teve uma filha de 12 anos estuprada e morta depois, e falar, Deus sabe de todas as coisas, foi vontade de Deus, ainda que permissiva, mas foi vontade de Deus. Será que isso foi vontade de Deus? Você acredita nesse Deus? Esse é o Deus bom que você tanto fala e acredita? Percebe como ele fica incompatível? Como se Deus precisasse do mal, né? Exatamente, tem um propósito, essa frase é muito forte, né? Em que Deus precisa do mal para mostrar. Sem dúvida, nós acreditamos que Deus pode usar o mal para, mas Ele não precisa do mal para. Deus transforma o mal em bem? Claro. Deus usa o mal, às vezes, para poder chegar num bem? Claro. Mas Ele precisa usar? Não. E se dependesse somente da vontade dele, Ele usaria? Com certeza não, porque Ele é bom. O problema todo aí no final vai ser a questão da liberdade. Se existe liberdade ou não existe no universo. Nós temos liberdade até certo ponto, né? Isso aqui é da filosofia, nem é da teologia, né? Você é livre para escolher
o que você quer ou o que você não quer fazer, mas você não é livre para escolher o seu desejo. O que você deseja, desejar o que deseja. Você é livre para escolher ir até o que deseja, mas não é livre para escolher desejar o que deseja, você simplesmente deseja. Certo? Então é claro que a nossa liberdade tem limite, né? Isso aqui é uma filosofia famosa do Schopenhauer, mas não é nem cristão. Mas é claro que a nossa liberdade tem limite. Só que, teologicamente falando, e aqui a cosmovisão cristã vai dizer isso, você também não pode afirmar que tudo que está acontecendo no universo é de alguma forma vontade de Deus. Que é permissão de Deus? Sem dúvida. Porque Deus tem poder para interferir em todas as coisas. Mas Ele abre mão sim de interferir em várias coisas por meio da questão da liberdade. E isso não faz Deus menos soberano, porque a soberania dele não é só de poder, é de vontade de agir quando quiser agir. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável também, tal qual a sua ação, tal qual o seu poder. Beleza? Isso fecha a questão? Não, isso abre para um tanto de discussão, mas lembra, Deus não vai caber na caixinha. Deus não vai caber na definição. Por isso, a nossa pastoral às vezes muda, né? Eu aprendi com muito custo, confesso que eu era bem determinista nisso, mas eu aprendi que nem toda morte foi Deus que quis. Foi o mal que levou. Mas eu aprendi também que mesmo a morte que Deus não quis, mas que a permissão dele deixou o mal levar, né? Ele pode sim transformar para bem, pode transformar para bênção, para testemunho, isso sim. Hoje, eu não falo que Deus é responsável pelo mal no mundo, porque eu sei que Deus é bom, eu creio nesse Deus bom. Mas eu também não vou dizer que Deus abriu mão do mundo por causa disso. Deus está interferindo na história. Então a gente tem que achar uma alternativa aí nesse meio. Entre esse teísmo aberto, que prega a abertura de mão, né? Ou a negligência de Deus quanto à história para que exista a negligência dele consigo mesmo, e com o seu caráter inclusive, mas também isso não quer dizer ir para o determinismo absoluto. Aqui eu nem estou falando ainda dos determinismos de salvação, isso aí já é doutrina, tá? Estou falando de existência. Ok? Mas fica aí a dica, quando for estudar doutrina, aí em algum momento vocês vão estudar lá soterologia e tal, eu queria que você pensasse nisso lá da cosmovisão cristã. Se a soterologia tocar em um ponto da cosmovisão cristã, é algo para a gente pensar. Certo? Nem determinismo, nem teísmo aberto. O determinismo, já vou abrir para perguntas e para a gente orar já. O determinismo, o outro nome dele é fatalismo, né? E a gente não crê nisso, apesar de ter muito ainda discurso fatalista e determinista no nosso meio, né? A gente ainda crê muito em karma. A cosmovisão cristã, ela não combina com karma, com destino, destinos feitos. Tipo, minha filha, liga não, você vai namorar com ele. Se tiver que ser, vai ser. A gente não crê nisso. Tem muita coisa que podia ser e não foi, que a gente escolheu mal, que a gente não agiu da maneira certa. Não, e tem outra, quando chegar a sua hora, você vai morrer. Não tem hora. Se for assim, você pode andar sem olhar na rua. Se não chegou a sua hora, você não vai morrer. Você não vai olhar para um lado e para o outro. Atravessa a Afonso Pena correndo. Não chegou a sua hora ainda. E se atropelou é porque chegou a sua hora. Então você não tinha escapatória. A gente não acredita em destino feito. A gente crê que existe o futuro e que Deus conhece. Mas a responsabilidade de construção dos futuros possíveis está em nós. Senão isso vai dar problema. Com tudo que a gente construiu sobre Deus anteriormente. Tá certo? Nesse sentido, eu te confesso que a aplicação prática mais simples, mas que mais me fala comigo eu acho que a gente procura esse tanto de desculpa, seja para jogar para o destino, para a soberania de Deus, ou para qualquer coisa, porque a gente não quer ter responsabilidade na vida. E a gente precisa se responsabilizar. Se responsabilizar no cuidado, se responsabilizar nas nossas relações,
se responsabilizar, sofrer as dores que não são nem responsabilidade de Deus, mas nem nós, mas a gente precisa sofrer. Falar assim, não era para ser assim, a gente precisa ser inconformado. A gente precisa ser inconformado com uma cidade que tem 20 mil moradores de rua. Isso é um absurdo. A gente não pode achar que isso tinha que ser assim. A gente precisa ser inconformado com índices em pleno 2020 de violência contra a mulher, de violência contra a criança, do jeito que está acontecendo. Isso não pode ser colocado na conta de Deus. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. Só que isso vai doer. Mas se não for assim, não faz sentido com o Deus da fé cristã. Ok? A gente tem que tomar muito cuidado, porque no meio da fé cristã tem de tudo. E você tem que saber que é possível defender de tudo. E tem muita gente, inclusive boa, de ensino e de argumento, que vai defender de tudo, certo? Para citar exemplos bons, eu nem vou citar, por isso que eu não acho que é antiético, é gente que eu considero que é de Deus e tal. Você tem um livro, por exemplo, do escritor John Piper, né, um pastor americano, em que ele afirma que o Covid é uma vontade de Deus como juízo na história. Mas você tem um livro de um outro pastor, conhecido biblista também, do nosso tempo inglês, chamado N.T. Wright, em que ele rebate a afirmação, inclusive usando o livro do Piper. Ele fala, por que o Piper está errado? Então, se você for simplesmente e a gente é muito isso, o que as nossas referências estão nos falando, né? O que os outros contam para mim, o que o teólogo X, o pastor Y, o irmão Z está falando sobre a questão, então eu vou acreditar nisso, porque isso é cristão, você pode dar com os burros na água por melhor que ele seja, porque algum deles está errado, ou os dois, certo? Exatamente. Inclusive a minha nessa noite. Talvez você precise ver outras visões do que a cosmovisão cristã. Tem gente que discorda que eu falei, por exemplo, lá na outra aula eu falei assim, que na concepção tradicional da cosmovisão cristã, é possível você não crer que a Bíblia é toda a palavra de Deus e ainda ser cristão. Tem gente que fala que não. Tem gente que fala que, por exemplo, uma coisa que eu discordo, para você ser cristão você tem que estar numa igreja. Eu não concordo. Eu acho que vai te fazer muito mal você não estar. E em algum momento você vai acabar querendo entrar. Mas é possível ainda ter algum tipo de relação com o Cristo sem estar em nenhuma igreja. Vai te fazer muito mal, porque o propósito de Cristo é um povo. Mas isso não é cosmovisão cristã, isso é discussão doutrinal, certo? Discussão teológica posterior. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, e é isso que me assombra, é que quando chegam essas discussões posteriores, a gente às vezes esquece dos princípios e começa a fazer umas afirmações que não tem o mínimo de cabimento. Não tem o mínimo de cabimento. A gente hoje acredita em um Deus que age muito parecido, a gente assim, boa parte, né? Em que age muito parecido com os deuses de outras religiões e um Deus que paga de acordo com a nossa ação, né? Um Deus retributivo, por exemplo, né? As barganhas com Deus são vistas aos montes, né? As trocas, as vendas de ação de Deus, né? Se eu fizer isso para Deus, isso em dinheiro e isso em ação, né? Não tem diferença mais nenhuma das mesmas lógicas dos deuses pagãos e tal. A gente precisa repensar isso. Por isso que voltar à cosmovisão cristã num sentido, eu não sou muito fã de nenhuma caixinha, mas num sentido pelo menos de visualizar o que a tradição mostrou já para nós e que falou, gente, a gente já viu isso antes, aonde isso vai dar. Vamos retomar essa ideia aqui, né? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Na outra aula a gente continua. Eu repito, não ligue de falar assim, pô, mas aí desmontou um tanto de coisa e não montou nada no lugar. Provavelmente eu não montarei. O máximo que eu faço é lançar luz sobre o que eu penso, assim, igual dar no final alguma pista e tal,
Mas a cosmovisão cristã, ela é para falar tipo assim, o que dá para afirmar sobre Deus é muito pouco. Porque Deus está muito além do nosso entendimento, da nossa expectativa. O que a gente sabe, e aí eu volto ao começo, é que Deus é amor. E amor não cabe exclusão, amor não cabe correção, mas não cabe punição última, né? Um Deus em última análise punitivo e não corretivo. O amor não cabe violência. Tem coisas que não dá para a gente fugir, e eu insisto, se a gente quiser arrumar argumento para achar que Deus está apoiando as nossas ideias pecadoras, a gente vai achar, inclusive na Bíblia. Nas nossas interpretações mal feitas, a gente vai achar, né? O Dostoiévski, o famoso escritor russo, ele escreveu certa vez no livro, né, Os Irmãos Karamazov, ele fala que se Deus não existe, tudo é permitido. Ele falando contra o ateísmo, e falando, é porque Deus existe que nem tudo é permitido. Tem uma verdade nisso, mas o contrário também é verdadeiro. É porque Deus existe que tudo é permitido. Quando a gente coloca na conta de Deus o que está acontecendo no mundo. Quando a gente coloca a morte na conta de Deus, é porque Deus existe que a gente consegue conviver com ela. Porque se a gente não colocar na conta de Deus e colocar na nossa, a nossa consciência não suporta. A gente não dorme à noite. Mas a gente precisa começar a deixar a consciência doer para a gente se conformar com o mundo do jeito que ele está. O que não dá, mas é para colocar na conta de Deus o tanto de erro que a gente está tendo, a começar das urnas, mas também, isso também é um jeito da gente eximir responsabilidade, a gente joga para quem está no poder, né? As nossas ações cotidianas. Comece fazendo o bem para o seu cunhado. Quem sabe a gente não chega lá, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a gente agradece ao Senhor por esse momento e louva o nome do Senhor, porque Deus não cabe nas nossas definições linguísticas, não cabe nas nossas definições imagéticas, imaginativas. Deus não cabe. E é a esse Deus grandioso que a gente ousa orar e conhecer. Nós que somos somente pó perante Deus, ousamos nos achegar a Deus e pedir: Deus, nos ajude a viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.